Série de reflexões com base na história do primeiro milagre da multiplicação dos pães e peixes. E eu quero compartilhar o texto com você que está em João, capítulo 6, que diz assim: Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, o mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que iria fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse: Aqui está um rapaz com 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: Mandem um povo se assentar. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram, era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães e deu graças e partiu e disse, deu graças e os partiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez os mesmo com os peixes. A palavra nessa manhã que nós vamos compartilhar, nós vamos ministrar até sexta-feira com base nesse tema sobre esse milagre do Senhor Jesus, na primeira multiplicação dos pães e dos peixes. É uma história, essa história tem inspirado a minha vida e eu acredito que ela possa também inspirar a sua vida. Foi um dia triste, era uma semana triste para Jesus, porque o seu irmão, o seu primo, João Batista, havia sido morto por Herodes. Herodes perseguiu João Batista. Era uma semana cansada, porque Jesus havia enviado os discípulos para pregarem em Israel. Jesus os enviou de 2 a 2. E eles estavam cansados. E eles resolvem então partir para um lugar para descansar. O propósito daquela viagem era um tempo de retiro, era um tempo de descanso de Jesus com seus discípulos, com seus amigos. E naquele momento, a multidão, de alguma maneira, descobre que Jesus, aonde Jesus estava, e a fama, os milagres de Jesus já eram conhecidos naquela região. Aquela multidão resolve ir ao encontro de Jesus. E quando aquela multidão vai ao encontro de Jesus, Jesus olha, ele olha para aquela multidão como ovelhas sem pastor. Ele tem compaixão dessa multidão. E aí, Jesus começa um diálogo com os discípulos, porque Jesus percebe que eles estão com fome, a multidão está com fome, era um lugar deserto. Jesus os coloca à prova, porque para Jesus, tanto multiplicar pão, quanto fazer algum milagre, cura, fazer o cego enxergar, o paralítico andar, não há diferença. Mas Jesus queria que os discípulos começassem a entender que milagre é uma parceria, que Deus quer contar comigo e com você. E Jesus, ele faz ele coloca os discípulos à prova. Ele fala assim: olha, como que a gente vai alimentar essa multidão? E os discípulos então começam a levantar algumas questões. Olha, Senhor, nós estamos num lugar deserto. Olha, Senhor, já é tarde. Vamos despedir esse povo, vamos mandar esse povo embora. Os discípulos começam a colocar obstáculos. Um chega a falar assim: Senhor, nem se a gente tivesse aí uma quantidade de dinheiro,
nós teríamos condição para comprar pão para tantas pessoas, porque eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças que não eram contados. Mas Jesus insiste, fala assim: olha, vamos dar de comer. E aí um dos discípulos fala assim: olha, Senhor, o André, tem aí um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Mas aí ele levanta ainda um questionamento. Ele fala assim: Senhor, o que é isso para tanta gente? Mas quando Jesus pega aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes, Jesus ergue ao céu, ele agradece, e quando ele reparte, já não são 5 pães, já não são 2 pães, são 2 peixes. Aquilo se multiplicou e toda aquela multidão começou então a ser alimentada por Jesus. É interessante, irmãos, que a atitude de Jesus nos impressiona, porque ele não levanta os pães, ele não levanta aquele alimento e ele começa a murmurar com Deus. Ele poderia ter falado assim: Senhor, é tão pouco isso, Senhor, é tão pequeno isso, Senhor, isso não vai dar. Jesus não faz uma oração desesperada, ele não faz uma oração pedindo um milagre urgente. Jesus sabia que a provisão de Deus é suficiente. Era um quadro assustador: 15.000 pessoas, apenas 5 pães e 2 peixes. Mas ele não levanta para murmurar o que ele tem nas mãos, ele levanta para agradecer. E quando ele agradece, quando ele honra o Senhor, o milagre começa a acontecer. Olha, segunda-feira, e eu sei que você tem muito mais do que 5 pães e 2 peixes. Eu quero que você entenda que o que você tem nas mãos hoje, os seus recursos, a saúde que você tem, a família que você tem, o casamento que você tem, o lar que você tem, o emprego que você tem, é suficiente para Deus realizar o milagre da provisão. Você nunca vai acreditar que é o bastante se você não agradecer pelo salário que você tem, pela bicicleta que você tem, pelos recursos. Você deseja ver os recursos de Deus se multiplicando na sua vida? Nesse momento eu quero convidar você para agradecer, começar a semana agradecendo pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Pai, nessa manhã eu quero te agradecer, porque o Senhor é um Deus da provisão. O Senhor é um Deus que envia os recursos no tempo certo, da maneira certa, na medida certa. E nós queremos nessa manhã levantar aos céus e te agradecer pela bicicleta, pela moto, pelo carro, pelo trabalho, pelos filhos, pelo curso. Queremos agradecer ao Senhor por cada recurso, sabendo, ó Deus, que a multiplicação acontece quando nós honramos, nós agradecemos, nós somos gratos por aquilo que temos agora. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua semana. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho nós estamos